A pessoa bebe, ela não bebe no meio do espaço sideral. Não, essa pessoa é um ser humano que bebe dentro de um contexto social, do ambiente. Sozinho ou acompanhado, enfim, existe um padrão dentro de um contexto, dentro de um ambiente. E conforme você vai mexendo nesse contexto, através do seu relacionamento, você vai trazer mais prazer e menos dor, só que ligado à sobriedade, não ao alcoolismo. Beleza, o que isso tem a ver com acompanhá-lo ou não? Os hábitos, eles são estabelecidos e reforçados, como o hábito de beber, dentro daquilo que traz mais prazer e menos dor no curto prazo, o que vai acontecer? Se você acompanhá-lo no convite que ele te faz para você sair com ele enquanto ele bebe, o cérebro dele, mesmo inconscientemente, associa a sua presença e o prazer de estar com você com o quê? Com o álcool. E aí você vai associar a sua presença com o álcool. Você está, de uma forma ou de outra, incentivando a nível cerebral, a nível desse sistema de comportamentos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você está assistindo agora é do quadro que eu chamo de Pergunta pro Vitor. São lives, que eu faço semanalmente às sextas-feiras à tarde nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E na sexta-feira à tarde eu abro essa live e a minha audiência que está participando ao vivo envia perguntas e eu respondo ao vivo, de forma completamente espontânea. Então eu agora, nesse momento, eu não sei que tipo de perguntas vão ter nesse episódio que você vai assistir agora, mas eu acredito que mesmo que a pergunta que eu responder não seja exatamente a sua, a resposta que eu vou dar vai te ajudar de alguma forma. E muitas vezes surgem perguntas de coisas que você até gostaria de saber, mas não tinha pensado em perguntar. Então eu acredito que esse quadro pode te ajudar muito a entender mais sobre como é possível você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, e até manda nos comentários, também se você está assistindo no gravado, suas perguntas, ou comparece na sexta-feira, para você saber quando, que horas da sexta-feira, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever no meu canal do Telegram, que eu sempre aviso por lá, e também nos meus stories do Instagram, tá bom? Assim você não perde nenhum Pergunta pro Vitor que acontece toda sexta-feira à tarde, tá bom? E quem está ao vivo pode também já começar a fazer as suas perguntas para mim. Boa tarde, Francinete. Bom giorno, Sandra. Tá. Pergunta da Francinete é o seguinte. Pergunta da Fran é a seguinte. Olha só. Vitor, meu namorado insiste que eu o acompanhe em lugares em que há bebida. Eu não bebo. Eu realmente não devo acompanhá-lo? Olha, é o seguinte. Se a pessoa que você ama, eu sei, dependendo do estágio que você tá, escuta com bastante atenção isso, porque apesar de não ser muito complicado, tem detalhes que é importante você entender sobre isso. Se você quer fazer quem você ama parar de beber, e você pode acelerar esse processo para fazer a pessoa que você ama querer parar de beber e se comprometer com a sobriedade. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através da sua forma de se relacionar com essa pessoa que você gostaria que parasse de beber. E aí, a forma de se relacionar com ela precisa ser estratégica. E da onde vem essa estratégia? A estratégia vem de estudos e de experiências, práticas também, que é o que os estudos trazem, mostrando que como funciona o comportamento humano, porque o comportamento humano ele se baseia em padrões. Por mais que as pessoas sejam diferentes, existem padrões psicológicos que se aplicam aos seres humanos. Assim como existem padrões de outras partes, outras coisas sobre saúde, até saúde mental ou física, que tem padrões, Por isso que existem profissionais que entendem sobre aquele problema, e mesmo sem ter conhecido todas as pessoas. Por quê? Porque esses padrões norteiam uma abordagem estratégica para você chegar num determinado resultado. Aqui, no caso, é fazer quem você ama querer e se comprometer em parar de beber. Porque uma pessoa que quer e que está comprometida a parar de beber, ela vai fazer o que for necessário para isso. E você entra nessa parte de fazer ela se comprometer. E aí a pergunta da Fran é o seguinte. Vitor, meu namorado, ele insiste que eu o acompanhe em lugares em que há bebida. E eu não bebo, mas será que eu não devo acompanhá-lo? Então essa pergunta ela tem a ver com a gente pensar na abordagem comportamental.
Como é que é essa abordagem comportamental? Deixa eu trazer isso para uma linguagem até bem simples, para trazer didática. Nós, seres humanos, nossa máquina mental, ela é feita para economizar energia. E a doença do alcoolismo é uma doença que se estabelece no processo de hábitos. Hábitos são ações repetidas que a gente faz sem pensar. Tá? O alcoolismo acaba entrando nisso, a pessoa vai repetindo essa ação de beber, e ela vai desejando repetir a ação de beber, e aí, enfim, simplificadamente, o alcoolismo se baseia nisso. Agora, como é que um hábito se forma? Tá? Como? De novo, vou para o básico, depois a gente aprofunda, mas um hábito tende a se formar sempre que ele for mais fácil de fazer, sempre que ele trouxer mais prazer imediato e menos dor, ou diminuir a dor, né? Todo mundo quer ter mais benefícios e menos malefícios, entende? Todo mundo quer ter mais prazer e menos dor. Todo mundo quer, de uma forma ou de outra, no fim das contas, todo mundo deseja e todo mundo busca ter mais prazer e menos dor. Só que quando o alcoolista busca o álcool, ele está buscando então, de alguma forma ou de outra, mais prazer ou menos dor, certo? Isso faz o comportamento se repetir. Agora, e aí, como é que isso acontece? Acontece dentro de um contexto, né? A pessoa bebe, ela não bebe no meio do espaço sideral. Ela não bebe no meio de uma pipeta de laboratório, né? Num vidro dentro de um laboratório. Não, essa pessoa é um ser humano que bebe dentro de um contexto social, do ambiente. Sozinho ou acompanhado, enfim, existe um padrão dentro de um contexto, dentro de um ambiente. E conforme você vai mexendo nesse contexto, através do seu relacionamento, você vai trazer mais prazer e menos dor, só que ligado à sobriedade, não ao alcoolismo. Beleza, o que isso tem a ver com acompanhá-lo ou não? Daí que entra. Se então os hábitos eles são estabelecidos e reforçados, como o hábito de beber, dentro daquilo que traz mais prazer e menos dor no curto prazo, o que vai acontecer? Se você acompanhá-lo no convite que ele te faz para você sair com ele enquanto ele bebe, você vai associar o cérebro dele, mesmo inconscientemente, isso associa por um mecanismo chamado de pareamento, associa a sua presença e o prazer de estar com você, o benefício de ter a sua companhia, né? Tanto que ele insiste que você o acompanhe, com o quê? Com o álcool. E aí você vai associar a sua presença, vista de uma forma positiva, né? Tanto que ele insiste para que você vá, com o álcool. E cada vez que você associar essa experiência prazerosa ligada a você com o álcool, você está, de uma forma ou de outra, incentivando o alcoolismo. Incentivando como? Não dizendo vá, beba. Não, mas você está incentivando a nível cerebral, a nível desse sistema de comportamentos, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, por isso eu aconselho, por isso eu recomendo, como parte de uma estratégia geral, não é a única estratégia, como parte de uma estratégia geral, que você não o acompanhe quando ele for beber, que você não participe desse momento com ele. Vitor, mas se eu não acompanhá-lo, ele vai beber igual. Pode ser que sim, só que esse não é o ponto. E se você acompanhá-lo, ele vai parar de beber? Não só hoje, mas a longo prazo? Então, precisa ter estratégia para fazer essa pessoa parar de beber, não só hoje, mas a longo prazo. Né? Pelo menos não é nesse momento, você não o acompanhando, não é você que está incentivando o alcoolismo naquele momento. E isso já é algo, percebe? Faz sentido isso para você? Comenta para mim. Deu para entender um pouco isso? A gente pode ir muito mais fundo, mas acho que no primeiro momento, imagino que deu para entender a base do porquê. Não é assim, simplesmente não vou com ele. Claro, tem ramificações, a gente poderia fazer muitas lives. No curso ACA tem várias aulas só sobre isso, né? Sobre como aplicar essa estratégia comportamental de evitar, diminuir reforçadores do alcoolismo, né? Mas aí dentro do curso ACA a gente consegue ter tempo de aprofundar, né, todo esse assunto para poder articular isso da melhor forma possível para você ganhar tempo, né, e conseguir, além de melhorar o seu relacionamento, acima de tudo, fazer quem você ama parar de beber. Outra pergunta nesse sentido. Vitor, se ele chega embriagado no meu ambiente de trabalho, sendo que ele é sócio da empresa, eu fiz certo de chamar ele de canto e pedir para ele ir embora, pois não me deixou confortável de continuar? Boa pergunta.
e complica porque, além de tudo, ele é, vamos dizer assim, sócio da empresa. Você ter chamado ele de canto para não juntar a sua presença com o álcool, me parece positivo. Não vejo algo de errado. Você não foi lá e xingou ele, ou brigou com ele, ou barrou ele de entrar na empresa que ele é sócio. Né? Não foi isso que você fez. Você chamou ele num canto, né? Você não humilhou ele na frente de todos. Você chamou ele num canto e pediu. Ó, por gentileza, eu me sentiria melhor se você se retirasse. Né? Porque eu não me sinto bem. Eu não acho que você fez errado. Mas aí tem que observar o contexto. O que é que ele estava fazendo lá? Né? Será que tinha algo que ele precisava resolver? Mas daí entra no aspecto da necessidade de conversar sobre isso. Né? Eu acho que você não errou necessariamente por expressar aquilo que você desejava no momento. Mas precisa observar o que vai acontecer depois disso, né? Que padrão que se estabelece com isso. Mas não me parece errado, né? Ter conversado com ele, olha, eu não me sinto bem assim, não me sinto confortável com isso, eu gostaria que você se retirasse. Né? Ele concordando, falando, não, eu entendo, eu respeito, acho que pode ser bem positivo até. Né? Delimitando, olha, momentos de embriaguez, a minha presença não associa a isso. Né? Eu acho que pode ser positivo. Mas, de novo, depende do contexto, né? Depende do contexto. Não dá para chegar assim do nada, uma pessoa está lá trabalhando, né? Porque às vezes uma outra pessoa pode pegar essa informação fora de contexto e entender mal. Né? A gente está falando de um contexto aqui em que houve um espaço para o combinado, em que houve uma abertura para isso, em que houve um respeito, né, a esse pedido. Então não me parece errado, certo? Ó, outra pergunta. Doutor Vitor, eu devo fazer um bolo dia 2 de janeiro para comemorar um ano que ele está sóbrio? Boa pergunta. Tô gostando das perguntas hoje, tá? Boa pergunta, porque ela dá muito pano para manga. Depende, né? Fazer um bolo para comemorar um ano de sobriedade seria positivo num contexto em que isso fosse uma celebração compartilhada por ele. Novamente, se você começou essa live desde o começo, você vai entender melhor, né? Essa live completa. Se você está pegando um trecho da live, talvez não pegue tanto o contexto todo. Mas se a gente estiver falando em fazer quem ama parar de beber, a lógica é a lógica comportamental, né? E aí, fazer um bolo para comemorar um ano de sobriedade poderia entrar numa estratégia de reforço comportamental da sobriedade. Agora, o reforço da sobriedade, ele só é um reforço da sobriedade quando aos olhos do outro aquilo é visto como positivo. Se ele não tiver no clima, ou se ele tiver vergonha disso, ou se ele não gostar dessa parada, esse bolo pode não ser interessante. Pode soar uma coisa forçada, pode expor a uma situação desagradável que eu acho que tem mais a perder do que a ganhar. E aí vem aquela coisa, tá bom, Vitor, e aí, faço ou não faço esse bolo? Aí eu vou te dar uma dica direta. O que você acha de você perguntar para ele? Cara, vou até te dar um framework, tá? Uma estrutura base para você, não precisa usar as mesmas palavras que eu, mas uma estrutura base. Fala assim, ó, meu amor, meu bem, meu docinho de coco, né? Claro, você vai usar as suas palavras, né? Você vai dizer assim, olha, é o seguinte, eu estou muito feliz, porque esse ano a gente se deu bem, enfim, vai falar coisas positivas, que você está feliz, não necessariamente ligadas à bebida, e aí aos poucos você vai introduzindo, e olha, e desde que você não bebe há 1 ano, eu acho que isso fez uma diferença muito grande, e isso me deixa muito feliz também. Aí você pausa, espera, escuta. Se houver abertura, você fala, cara, eu tô tão feliz, muito legal mesmo, tá sendo tão fantástico, eu tô tão orgulhosa, tô tão contente com isso, né? Que eu tô pensando em celebrar isso de alguma forma. Se você quiser fazer um bolo surpresa, você diz, ó, uma celebração de alguma forma. Você toparia a gente comemorar isso de alguma forma? Aí, se ele topar, aí você pode. Se você quiser avisar do bolo, pode avisar do bolo. Se quiser fazer uma surpresa e trazer um bolo, aí... Mas você entende que teve um caminho em que você, antes de agir, você observou. E esse é um grande segredo para fazer quem você ama parar de beber. Não é você chegar estabanado e fazer, não, eu escutei o que a minha vizinha fez lá e agora eu vou aplicar, ver se o meu marido, minha esposa, meu filho vai parar de beber. Não é assim que funciona. Existem sim, no método ACA, no curso ACA eu ensino a base para você entender absolutamente como você precisa fazer na sua situação, mas você precisa entender o seu contexto.
Você é a maior especialista, você é a pessoa mais que conhece mais a pessoa que você ama, o alcoolista que você ama. O que você precisa são das ferramentas. E esse é o grande segredo para fazer quem você ama parar de beber. É que você não sai aleatoriamente, o Vitor me deu uma dica lá, eu vou aplicar para ver se dá certo ou não. Não, você precisa entender o que tem por trás disso. Porque o segredo da estratégia é você entender o que é que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. E aí você não se perde, né? Não fica aleatoriamente tentando. Eu já tentei de tudo, Vitor, e vai tentando um monte de coisas diferentes sem seguir uma lógica. E aí você vai tentando um monte de coisas e aí você não aprende com a experiência. Você não entende o que está errado, o que deu certo. Você não entende por que deu certo. E é isso que faz você perder tempo, tá? Então é muito importante. Quero fazer? Então beleza. Quero fazer um bolo para comemorar um ano de sobriedade. Deixa eu pensar. Será que isso é interessante? Deixa eu observar o terreno. Será que isso aí seria legal? Sem ficar adivinhando tudo. Pergunta, né? Pergunta, o que você acha e tal disso? Escuta, ouve, né? E aí assim você vai ganhando conhecimento, né? Vai ganhando mais experiência e vai aprendendo com a experiência, mesmo quando dá errado. Por isso que não tem como dar errado. Porque mesmo quando não funciona como você gostaria, aquele resultado é uma informação importante a respeito do que você precisa ajustar da sua trajetória, da sua estratégia, para fazer quem você ama parar de beber. Tá bom? Vitor, é verdade que a bebida, no caso destilado, pode causar esquizofrenia? Não, não é verdade. A bebida não pode causar esquizofrenia. Mas eu vou dar uma resposta melhor que essa, vou explicar direito, tá? Esquizofrenia é uma doença que ela tem bastante a ver com genética e pode ter um pouco a ver com o ambiente também, mas ela é uma doença do neurodesenvolvimento. Então quer dizer que a bebida pode até desencadear uma esquizofrenia, mas não causar. Você entende a diferença de desencadear e causar? Quer dizer o quê? Uma pessoa que não teria tendência a ter esquizofrenia, ela não desenvolve esquizofrenia a princípio não bebendo. Mas uma pessoa que já tem uma predisposição genética para a esquizofrenia, ela pode desenvolver esquizofrenia sem nenhum gatilho, sem nenhuma coisa ter acontecido, mas ela pode ter algum gatilho que vai desencadear mais forte a esquizofrenia, mas ela teria provavelmente essa esquizofrenia de qualquer forma. O álcool facilita que uma pessoa com esquizofrenia desenvolva uma esquizofrenia mais cedo, né? Em geral, a esquizofrenia aparece já sintomas desde a adolescência, início da fase adulta, já existem sintomas, né? Às vezes a pessoa nunca se deu conta, mas tinham sintomas. E o que é esquizofrenia, Vitor? Fala português. Esquizofrenia, vou simplificar, tá? Porque não é o foco aqui, mas é uma doença mental caracterizada por uma série de sintomas, entre eles... Nem sempre, mas entre eles, sintomas comuns. Ouvir vozes, ter ideias de paranoia, né? Achar que está sendo perseguido, ou achar que a televisão está falando com ele, ter comportamentos meio fora da realidade, assim, que a pessoa parece que ela entende as coisas de uma forma muito distorcida, né? Tem delírios, né? Tem crenças muito que não tem lógica, né? São alguns dos sintomas da esquizofrenia, tá bom? Isolamento social, muitas vezes. Agora, muita gente confunde esquizofrenia com todo tipo de coisa que se chamaria, né, de uma forma vulgar, loucura, né, psicose. Mas existem várias outras formas de uma pessoa apresentar, por exemplo, sintomas como psicose. Por exemplo, transtorno do humor bipolar pode fazer isso, né? E o álcool pode desencadear e piorar qualquer doença mental, né? A pessoa fala, mas o álcool pode causar depressão? Pode causar depressão. Né? Mais fácil causar depressão do que esquizofrenia, porque a taxa de esquizofrenia na população é em média 1%. Né? Depressão é muito mais, e daí é muito mais fácil uma pessoa ter predisposição para depressão do que para esquizofrenia. Então o álcool também causa, qualquer doença mental pode ser causada ou piorada pelo álcool. Né? Na maior parte das vezes precisa ter um pouco de predisposição genética, mas sim, o álcool não ajuda em nada, ele só piora o prognóstico de qualquer doença mental, né? Talvez até física, né? Vitor, para fazer quem eu amo parar de beber, você acha que trocar vodka por cerveja funciona? Olha, pensa aqui comigo. O problema do alcoolismo é o quê? É a ingesta de álcool. Esse álcool pode ser ingerido, né, de várias formas.
bebidas destiladas, bebidas fermentadas, né? Vodka, cerveja, pinga, cachaça, aguardente, vinho, espumante, champanhe, das mais variadas formas, né? Aí o problema é o álcool. A vodka, ela tem uma concentração maior de álcool. O que significa? Um volume menor de líquido vai ter a mesma quantidade de álcool que um volume maior de que cerveja, por exemplo. Uma dose, né, um copinho de vodka, uma dose de vodka, tem mais ou menos a mesma quantidade de álcool que uma lata de cerveja. Mas, é o seguinte, quando o alcoolista ele começa a beber, o que acontece no cérebro dele? Começa a ativar uma parte do cérebro que é o sistema de recompensa cerebral, que vai fazer a pessoa ter a tendência a repetir aquilo. O alcoolismo ainda faz com que ative uma outra área um pouco mais para trás, que chama-se estriado dorsal. Então essa área do cérebro, estriado dorsal, ela é responsável ela ativa um circuito de compulsão. Quer dizer o quê? A pessoa começa a repetir o comportamento, repetir sem pensar muito. Fica muito mais difícil parar depois que ativa essa área do cérebro, né? Pensa, imagina o seguinte, você gosta muito de, sei lá, chocolate. Gosta muito, adora chocolate. A hora que você come o primeiro chocolate, né, para a maioria das pessoas, é mais difícil não comer o segundo pedacinho do que não comer o primeiro. Tá entendendo? Porque quando você come o primeiro pedacinho, aquilo desperta um pouco mais de ânsia, de urgência, de desejo e de compulsão até, se ativa o estriado dorsal, que é o que acontece no alcoolismo, que vai fazer com que a pessoa, com aquela pequena quantidade, ela busque maior quantidade. Então, quando a pessoa tenta trocar a vodka por cerveja, a tendência é que ela acabe bebendo a mesma quantidade de álcool, né? Ou até mais, às vezes, porque ela não vai beber a mesma quantidade, né? Ela não vai conseguir controlar, tanto que é um dos sintomas do alcoolismo. E a ideia de que dá para trocar a vodka por cerveja, ela já parte do raciocínio da pessoa que vai tentar fazer isso, é porque ela está apavorada, de meu Deus, eu preciso parar de beber, mas parece impossível, parece insuportável. Então o que eu diria para você que quer fazer quem você parar de beber? Que você perceba isso, tá? Que álcool é álcool, né? Não faz diferença como vai ser ingerido, né? E a pessoa e talvez a pessoa que você possa querer trocar a vodka por cerveja numa tentativa que merece respeito, mas uma tentativa ingênua e imatura de tentar diminuir a quantidade de bebida. É um broto, é uma embrião de um desejo de parar de beber. É o início. Tá faltando ainda, para uma pessoa que está imaginando uma solução assim, tá faltando ainda bastante interesse e comprometimento em parar de beber, tá? Então, não incentive você a fazer quem você parar de beber oferecendo cerveja ao invés de vodka, tá? Por conta desses argumentos que eu te dei, que fazem sentido para mim. E para você, faz sentido ou não? Me conta. Tá entendendo? É um monte de conceitos complexos, né? Que eu tento traduzir da forma mais clara e simples possível, né? Sem perder, né, na medida do possível, a importância da profundidade nesse assunto, né? Que é tão mal, né? O alcoolismo ainda, a gente corre um sério... A gente ainda vive numa era em que o conhecimento científico sobre o alcoolismo ele é muito raro, infelizmente. Muitas pessoas em posição de ajuda para alcoolistas, né, divulgam informações erradas a esse respeito. Então é muito importante, eu valorizo muito que a gente possa ser um pouco mais profundo naquilo que vai discutir, com argumentos mais sólidos, né, com a compreensão do que a gente já tem de mais de 50 anos de pesquisa científica. Tá bom? Então, cuidado com quem você ouve, né? A Fran está fazendo uma pergunta que é a seguinte. Reajo mal cada vez que ele bebe. Eu acabo ficando mal e não adianta nada. O que fazer para não esboçar nenhuma reação? Fran, eu entendo, tá? Eu acho que eu entendi a lógica da tua pergunta, que é a seguinte. Você se deu conta já de que quando ele bebe, você ficar de cara fechada e começar a brigar com ele, reclamar, não ajuda, né? Atrapalha. Tá certo. E vamos pensar, por que atrapalha? Porque a pessoa tá lá, vai lá e bebeu, ela, por alguma razão, imagino que ele não acha que precisa parar de beber ainda, né? Porque tem a questão da doença, do alcoolismo, né?
E aí você fica, talvez, a forma que ele daí vai sentir aquilo que você fala, o seu jeito, né, de reagir mal, vai fazer com que vocês se afastem mais e que diminua a confiança dele em você. E o relacionamento ficando mais deteriorado. E isso certamente não contribui para que ele pare de beber, né? Isso é legal que você já percebeu. Agora, o que fazer para não esboçar nenhuma reação? Eu acredito que existem duas formas. A primeira delas é você, ao entender o que você precisa fazer, né? Ao estudar as estratégias, né? Por exemplo, você, estudando o curso ACA para aprender a fundo como reagir em cada situação, você vai ter racionalmente o conhecimento do que você precisaria fazer naquele momento. Então a primeira forma é você racionalmente imitar aquilo que você sabe, já que você aprendeu que precisa fazer. Então ao invés de reagir mal, você vai mesmo se sentindo mal, vai reagir de uma forma que você sabe, porque você estudou, você buscou, você entendeu, que é a forma mais correta. Fazendo isso, a tendência é que você comece a ver resultado e ganhe confiança e passe a se sentir melhor. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a seguinte, tanto que quando eu comecei o curso ACA, eu não tinha muito essa parte. Essa parte veio ao longo do desenvolvimento do curso ACA, né? Eu acrescentei módulos, né, e aulas para os alunos do curso ACA sobre como lidar com sentimentos, né? Principalmente a ansiedade nesses momentos. Que, né, vai agir mal, né? Você sabe que não adianta, mas você continua reagindo mal. Então, a segunda forma de lidar com isso é você se aprendendo a lidar com os seus sentimentos. Como que você aprende a lidar com sentimentos? Você também pode aprender isso. É uma coisa educacional, educativa, entender como os sentimentos acontecem. Geralmente os sentimentos acontecem pela forma com a qual você interpreta o que aconteceu. Não pelo que aconteceu. Ah, Vitor, eu fiquei com raiva porque ele chegou atrasado para o jantar. Não. Você ficou com raiva porque quando ele chegou atrasado para o jantar, você pensou que ele não se importa com você, que ele só pensa nele e que ele não está nem aí para os seus sentimentos. E você acredita que ele deveria estar aí para os seus sentimentos, porque depois de tudo que você fez, ele deve mais respeito e consideração. E aí você começa a interpretar um monte de coisa e fica brava com ele. Mas você concorda comigo que com as informações que eu te dei, ele chegou atrasado para a janta, pode ser que ele furou o pneu? Aconteceu uma coisa que não deu para avisar e é um imprevisto? Eu sei que geralmente não é isso que acontece, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a forma com a qual você interpreta o que acontece faz você se sentir irritada e reagir mal. Você fica mal e reage mal, porque você interpreta de uma forma errada. Geralmente, são duas formas que a pessoa interpreta errada, né? Até no curso ACA, bem no começo, eu falo sobre isso, eu explico isso a fundo, que é o seguinte... Numa relação, quando você está tentando ajudar alguém, ou até em relações sociais de outra forma, pode acontecer algo que eu chamo de, e não fui eu que inventei isso, mas se chama triângulo do drama. Que é o quê? Você tem um conflito com alguém, e aí os conflitos entre as pessoas, geralmente as pessoas acabam, por imaturidade emocional, por desconhecimento que pode ser adquirido, né, se colocam em posições como se fossem roteiros de um filme, que é o quê? Uma pessoa na posição de vítima, outra na posição de salvador e outra na posição de perseguidor. Né? E esses papéis vão se intercalando. Se você, a hora que ele bebe, você reage mal e acaba, né, se sentindo mal, você provavelmente está caindo no papel ou de vítima. Ai, pobre de mim, ó céus, tudo é contra mim, e leva tudo pro lado pessoal, e fica se sentindo incapaz, impotente, fica chateada, não adianta fazer nada, e aí fica tipo assim, emburrada com a situação, e não faz algo real para resolver, só começa a colocar até mais lenha na fogueira, né? Porque a vítima, ela não reage, ela é vítima, né? Ai meu Deus, alguém me salva e ele não te salva, daí você se reclama mais. Ou você tá na posição de perseguidor. O que é o perseguidor? Ele vai lá e ele olha o outro fazendo algo que não é ideal e ele começa a se achar no direito de dar lições de moral. Porque o perseguidor, ele acha que ele é perfeito e os outros que deveriam fazer tudo certo, porque, né, e fica intolerante, cobrando, ele fica autoritário e acaba brigando assim por uma posição que ele se acha superior naquele momento. Tá entendendo? Então, essas duas formas que eu te recomendo. A primeira é você aprender sobre como agir e agir apesar do seu sentimento. Isso vai sendo construído do comportamento de fora para dentro.
E ao mesmo tempo você pode fazer isso, no curso A que eu recomendo as duas formas, ou de dentro para fora, que é compreendendo melhor, né, buscando mais esse conhecimento sobre como lidar com seus sentimentos, né, que inclusive tem o curso de ansiedade dentro do curso ACA, que eu ensino mais sobre isso. E você entender os papéis que podem ocorrer e cuidar para não cair nessas armadilhas, né, de coitadismo, de perseguição, né, de submissão, essa forma de pensar que provavelmente a nossa sociedade é muito contaminada com isso. Você foi criada, você convive num ambiente que não reflete muito sobre isso, e aí você acaba se enroscando nesse modo de pensar cheio de violência, né? Violência que acaba sendo contra os outros e contra si, né? E como é que nasce esse modo violento de se comunicar e de pensar? Na falta de autorresponsabilidade. Eu responsabilizo os outros pelos meus sentimentos. Os outros é que deveriam me salvar. Os outros é que deveriam mudar, né? Quando, na verdade, a nossa vida, apesar de ter dificuldades, ter desafios, ela tende a melhorar até para você fazer quem você é, parar de beber ou qualquer outra coisa. Você tem muito mais chance de ter resultados em qualquer área quando você assume responsabilidade por aquilo que você quer e pelo que você vai fazer para chegar lá. Tá entendendo? Aí você não começa a procurar culpados, você não fica atrás de salvadores. Você coloca assim, ó, vou buscar o que eu preciso e vou fazer. E vou fazer a minha parte bem feita, independente do que os outros estão fazendo. Porque eu tenho um objetivo. Eu quero que o alcoolismo acabe na minha casa. Eu não quero que o alcoolismo acabe com o meu casamento. Eu não quero que o alcoolismo acabe com o meu filho. Então eu vou, por mais que o meu filho, meu marido, olha, tá todo mundo fazendo errado. Mas eu vou então me responsabilizar pelo que eu quero, que ninguém é obrigado, né? Vou me responsabilizar pelo que eu quero, vou me responsabilizar por me capacitar para isso, se eu não me sinto capaz agora, e eu vou buscar a minha mudança, focando no que eu tenho controle. E assim você vai chegar lá muito mais rápido, para fazer quem você vai parar de beber, sem deixar de cuidar de si. Ele foi embora, acho que comentou com todo mundo que eu pedi para ele sair do ambiente que eu estava trabalhando. Ficou um climão, mas ele respeitou. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Dane-se que ele falou para os outros que você pediu para ele ir embora. É bom que os outros saibam o que esperar de você. Facilita a sua vida. Ah, mas as pessoas vão achar que eu sou tirano, eu sou uma megera. Dane-se. Você pode provar isso sendo você. Você não é uma tirana, você não é uma megera, você não é uma chata. Então, se você não ficar defensiva, dane-se o que eles pensarem de você. É importante que eles saibam qual que é o seu posicionamento. Não gostou, meu amigo? Tá bom. É a sua vida, você tem direito às suas preferências, né? E é legal, quanto mais pessoas saberem das suas preferências, pedindo aquilo que você quer, colocando os limites com respeito, não vejo problema, vejo até vantagens. Ele saiu fofocando para os outros, ele pediu para eu sair do ambiente. E eu até diria, mais uma coisa para você conversar com ele. Que é o quê? Eu diria para você o seguinte, briga, meu amor, meu docinho de coco. Questões entre nós, a gente resolve nós dois. Roupa suja, a gente lava em casa. Eu conversei com você no privado, né? Eu vi que você foi lá e conversou com as outras pessoas, né? Eu gostaria que a gente pudesse resolver isso entre nós, sem envolver outras pessoas, né? Eu fiz um pedido para você, tá? Acho que é por essa linha. Viu que você mal falou sobre álcool depois, né? Ainda pegou outro caminho. Perguntando, fiz certo ou ele pode se sentir diminuído? É que o ponto não é você evitar que ele se sinta diminuído o tempo todo. Não é? Ele não... Assim, ele se sentir diminuído... A ideia não é você evitar isso a todo custo. Tá entendendo? Você pode fazer ele se sentir melhor de outras formas ligadas à sua sobriedade, não tolerando comportamentos ligados ao alcoolismo. Tá entendendo? Você poderia ter saído? Até poderia, talvez, mas não acho que... Eu achei uma tentativa válida essa que você fez. É válida. Aí você vai observando. Se por acaso você perceber que dá para corrigir ou ir mais devagar, porque isso que você fez... Imagina o seguinte, que fazer quem você ama parar de beber é uma batalha estratégica. Assim como, sei lá, um jogo de futebol. Né? Imagina, eu não sou muito do futebol, mas eu acho que é um exemplo que pode fazer você entender. Tem momentos num jogo, né, numa batalha estratégica, em que a gente precisa ir mais para o ataque. Às vezes a gente precisa ir mais para a defesa. Se a gente for muito para o ataque, a gente pode deixar a defesa desamparada e tomar gol. Se a gente ficar muito na defesa,
a gente pode acabar não fazendo gol e tomando gol e perdendo o jogo. Então, ao longo do processo, você vai ter momentos em que você precisa ir mais pro ataque e você precisa ficar mais na defesa. Ah, Vitor, mas eu nunca fiz isso, eu fui mais pro ataque um pouco agora. Tá, então observa. Ele pode se sentir mais diminuído, pode ser um gatilho para ele beber hoje? Pode sim. Mas você não vai olhar para hoje, você vai olhar, ó, deixa eu ver o roteiro das coisas, deixa eu ver o encaminhamento das coisas. Para fazer quem ama parar de beber, você não pode olhar pontualmente, senão você não vai enxergar. As coisas acontecem ao longo de um processo, ao longo do tempo, né? Você vai ver no dia seguinte, dias depois, você vai às vezes semanas depois você percebe que, ó, aquilo lá foi bom. Porque eu acho realmente importante e eu recomendo isso. Para quem não está no começo, principalmente. Quem está no começo, é melhor não ir para o ataque direto. Porque tem muito furo ainda no aprendizado. Né? Você não sabe muito como lidar, mas quem está mais avançado, né? Quem já está no curso ACA, né? Já conhece mais o método ACA e já está há mais tempo nisso, já aplicou outras estratégias, você ir mais para o ataque, eu acho que é importante. É importante. Para você sentir até onde você vai, onde é que não vai. Você sentir, e eu acho que realmente, sempre que é possível você preservar o distanciamento entre o consumo de álcool e você, costuma ser melhor. Costuma ser melhor, costuma ser mais rápido, né? Porque daí você já tem uma postura muito clara, né? Muito clara. De não tolerar misturar embriaguez e você, né? Então é isso aí, esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje. Eu espero que você tenha gostado das perguntas. Conta aqui pra mim nos comentários qual foi a pergunta que mais você se identificou, se você acha que valeu a pena assistir esse Pergunta pro Vitor, porque esse feedback que você me dá é muito importante para eu entender qual é o melhor formato de conteúdo que te ajuda mais a entender como avançar nesse caminho de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Se você quiser fazer suas perguntas ao vivo para mim também, comparece, me segue no canal do Telegram, aqui embaixo. O Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp e lá eu envio notificações e às vezes áudios especiais que eu só publico lá, não publico em outro lugar algum. E lá você também vai receber notificações de que horas é na sexta-feira à tarde o Pergunta pro Vitor, tá bom? E no meu Instagram, nos stories, você vai ver. Eu geralmente na quinta-feira eu já aviso como é que vai ser na sexta. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!